Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E no vídeo de hoje nós vamos aqui analisar uma expressão muito utilizada pelos chamados anarcocapitalistas. Os anarcocapitalistas são aqueles que pregam justamente uma espécie de supressão do Estado e que o capitalismo funcione de modo a se autorregular. Não é? E eles usam essa expressão, né? Imposto é roubo. E aí, na verdade, imposto é roubo, imposto é furto, imposto é uma espécie de apropriação indevida por parte do Estado em relação aos contribuintes. Bom, esse jargão, essa frase de efeito, essa expressão que eles utilizam, na verdade, ela não se coaduna com a estrutura do Estado, né, do Estado contemporâneo. Claro que nós podemos, inclusive, fazer uma espécie de transporte até a antiguidade, que de alguma forma, de modo muito rudimentar, sempre houve cobrança de algum tributo por parte de soberanos, de sociedades que têm em torno de si uma organização, mesmo que rudimentar, uma organização política. Então, mesmo que fosse forçosa, na base da força, na base da imposição, às vezes até da pilhagem, de uma espécie de roubo, né, ou de apropriação de povos conquistados, sempre houve uma espécie, vamos dizer assim, de meio de sustentação de uma sociedade que pudesse ser politicamente organizada e soberana através do uso da força. Só que esses meios rudimentares, muito mais, vamos dizer assim, baseados na força bruta, eles foram passo a passo sendo abandonados por conta de uma técnica mais sofisticada que passou a se transformar no nosso sistema tributário, um sistema tributário que é conhecido no mundo todo, no mundo moderno, nas democracias de um mundo geral, que é um sistema que faz com que haja uma espécie de cobrança por parte dos cidadãos de percentuais que eles podem suportar. E claro, obviamente, as chamadas cargas tributárias de países distintos também são diferentes entre si. A carga tributária do Brasil não é a mesma carga tributária dos Estados Unidos, da França, de Portugal, da Suécia e assim por diante, diferentemente de outros países que inclusive existe até, vamos dizer assim, déficit em relação à cobrança de impostos. Por quê? Porque há muita sonegação ou porque o Estado ainda não encontrou meios mais sofisticados de cobrar dos seus cidadãos. A questão não é propriamente alegar e dizer que o Estado está nos roubando, nos tirando dinheiro. A questão é que quando o sistema tributário funciona de modo eficiente só na arrecadação e não tem eficiência e controle dos gastos desse dinheiro que é arrecadado. Esse é o maior problema em países como, por exemplo, o Brasil. Porque muitos que defendem uma alta tributação para financiar, por exemplo, programas sociais, né, usam essa desculpa, muitas vezes é para o quê? Para criar empresas, mais ministérios, para o quê? Para acolher aqueles que são seus aliados. E esses que defendem uma tributação em nome de uma chamada justiça social, na verdade eles não estão preocupados, por exemplo, no destino eficiente dos recursos. Essa é a diferença. E eles dizem, ora, vocês defendem uma menor carga tributária no Brasil, mas enquanto isso, a Suécia tem uma alta carga tributária, é um país desenvolvido, etc. Bom, não há como comparar, e especialmente em termos demográficos, em termos de equilíbrio fiscal, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de desigualdade social e econômica em relação a Brasil e Suécia. E levando-se em consideração que países como Suécia, países como Estados Unidos, eles controlam, eles fiscalizam o uso do recurso público. Aqui no Brasil, a corrupção campeia, de modo a o dinheiro dos impostos ir para as mãos de políticos e não se destinar a serviços básicos de saúde. Então, nós não podemos dizer que os anarcocapitalistas estão corretos, mas não podemos defender também que o Estado usa de toda a lisura para aplicar os recursos obtidos por meio de impostos e dos tributos em geral. Porque quero só salientar, imposto é apenas uma espécie de tributo. Existem as taxas, as contribuições e também, claro, as outras formas de imposição tributária, né, que é a contribuição de melhoria, por exemplo. Então, na verdade, nós temos uma alta carga tributária, sim, para sustentar um Estado social que existe em sua estrutura desde 1930, mas o problema não é a cobrança de tributos, o problema é a aplicação e é a falta de fiscalização que possa evitar muitos desvios em municípios, em estados e até dentro da própria União. Nós tivemos inúmeros casos de corrupção, não só na administração pública direta, mas também em empresas estatais, né, como Petrobras, e tantas outras empresas estatais que foram muitas vezes saqueadas, como também fundos de pensão de funcionários que cotizam para ter sua aposentadoria dentro de empresas estatais. O problema é justamente esse, certo? Um abraço a todos,
É a reflexão que nós tínhamos a fazer a vocês, e é um tema que é um tema muito recorrente e pode ser um tema bastante debatido, né? Mas nós vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio, né? Não afirmar categoricamente que o Estado nos rouba, certo? Mas entender que muitos que usam os cargos dentro do Estado, esses sim, nos roubam. Um abraço, felicidade a todos.